Meu nome é Pascoal e eu sou um professor. Eu sou um cristão. Considerando que você concorda que a palavra primogênito foi traduzida na Bíblia e está nas seguintes passagens, nos 4 evangelhos. Quando Cristo saiu das águas do batismo, uma voz do céu disse: "Esse é meu filho amado. Escutem a ele." Da mesma maneira, no Monte Tabu, quando ele foi transfigurado e a sua face brilhou como o sol, uma voz do céu disse o seguinte: "Esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Escutem o que ele tem a dizer." E muitas vezes, quando ele expulsou os demônios proclamaram que ele era o filho do Deus vivo. Meu irmão, qual é a sua pergunta? Você já cotou alguns versos aqui sem dar referências. Qual é a sua pergunta? Não, eu não vim preparado com as referências. Não se preocupe. Eu vou dar as referências para você. Eu vou te ajudar, não se preocupe. Qual é a sua pergunta? Ou você acredita que esses versos que você citou provam que Jesus é uma divindade? Sim? Ok, eu vou te responder. Meu desafio foi o seguinte, meu irmão. Me mostre apenas um verso na Bíblia, onde Jesus diz: "Eu sou Deus" ou "me adorem." Se você me mostrar um desses versos, eu estou pronto para aceitar o cristianismo agora. Mas pode ficar tranquilo, porque Jesus nunca professou esse tipo de coisa na Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia. E aqui está a Bíblia, meu irmão. Essa é a versão King James, a mais popular de todas. Você é um professor e também é um pastor? Não, eu sou apenas um professor e eu acredito no cristianismo. Existe uma versão da Bíblia que se chama Red Letter, e tudo que Jesus disse está em vermelho nessa Bíblia. Eu vou fazer um resumo das coisas que você citou aqui. Você disse que está em todos os evangelhos, mas não é bem assim. Eu vou cotar aqui novamente. Que é o Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16. Que diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Isso não está em todos os evangelhos, está apenas no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Você pode anotar e checar depois. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas sim tenha vida eterna. E você chegou a dizer que Jesus disse que ele é Filho de Deus. Você sabe que na Bíblia, Filho de Deus é apenas uma referência àqueles que obedecem a Deus. Se você ler a Bíblia, diz que Adão é filho de Deus, Abraão foi filho de Deus, Israel foi filho de Deus. Se você ler Romanos, capítulo 8, verso 14, lá diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você obedece a Deus, você é um filho de Deus, de acordo com a Bíblia. Mas então as pessoas dizem: não, Jesus não foi apenas filho de Deus, ele foi o filho primogênito de Deus. Mas, de acordo com a Bíblia, filho de Deus é aquele que obedece aos mandamentos, o que sem dúvida inclui Jesus. Mas também inclui Adão, Abraão, Israel, e todos eles foram guiados pelo Espírito de Deus, por isso são filhos de Deus. Mas os missionários dizem o seguinte, que Jesus não é um filho comum, ele é o primogênito. E então eles falam no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Mas agora eu te pergunto, meu irmão, você sabe o significado da palavra primogênito? Não, mas não é primogênito no sentido humano. Eu estou apenas te perguntando o significado da palavra primogênito. Sim, eu sei. Existem 2 sentidos para a palavra primogênito. No primeiro senso, significa que é a carne e sangue dos pais. Mas para Deus não significa que ele tem um corpo e é a carne e sangue de Deus. Mas é a palavra mais próxima para associar o pai e o filho. Por isso é utilizado a palavra primogênito. Se você dizer a palavra filho, por exemplo, se alguém aparecer aqui, eu posso chamá-lo meu filho, mesmo que ele não seja meu filho. Mas é um menino, eu posso chamá-lo de filho. Então, eu posso dizer: filho, vem aqui, e ele vai vir. Mas se eu disser: meu filho primogênito, vem aqui, ele pode se irritar e querer bater em mim. Porque se eu utilizar essa palavra, isso significa que eu tive uma relação sexual com a mãe dele, Deus me livre.
Porque primogênito é o primeiro filho de um casal. E ninguém utiliza essa palavra para chamar as outras pessoas, porque com certeza isso vai causar indignação. Mas os missionários dizem que primogênito significa que ele foi assinado por Deus. Mas essa definição não está correta, porque relações sexuais pertencem aos animais e Deus está muito acima disso. É por isso que se você ler a versão revisada da tradução da Bíblia, que é conhecida como Revised Standard Version, que hoje em dia é a versão mais fiel dos manuscritos. E os estudiosos que montaram essa versão dizem que essa palavra primogênito, que está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, é uma interpolação. E eles a removeram da Bíblia. Se os próprios estudiosos do cristianismo removeram essa palavra da Bíblia, eu não acredito que seja produtivo discutir sobre a palavra primogênito aqui. E se você usar a palavra filho, todos aqueles que seguem a Deus são filhos de Deus, de acordo com a Bíblia. E como eu citei antes, apenas por chamar alguém de filho, não quer dizer que eu seja o pai dessa pessoa. A menos que eu chame ele de primogênito, o que não é mais o caso na Bíblia, correto? Espero ter respondido sua pergunta.